Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É importante nós orarmos, queridos. Amém ou amém? Ou não amém? Amém. Precisa baixar um pouquinho lá em cima. Baixa para mim lá, por favor, Paulinho. Como é importante nós orarmos. Como é importante a gente ter esses momentos de oração. Eu acho muito interessante, queridos, porque todos nós sabemos. Precisa baixar mais, Paulinho. Baixa direto no computador para mim. Glória a Deus. O que eu acho interessante é que nós sabemos a importância da oração. Não sei se você sabia dessa informação que eu vou passar para vocês. Um franciscano, ele ora 4 vezes por dia: 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 9h15 da noite. 4 vezes por dia. E a primeira oração que ele faz no dia, 6 da manhã, é uma oração que dura 2 horas. Eu pergunto a vocês: será que essa oração é feita ao Deus verdadeiro? Quantos aqui servem ao Deus verdadeiro? Diga amém. Amém. Um muçulmano, aquele que ora a Alá, ele ora 5 vezes no dia. E não é o Deus verdadeiro, o Deus que nós acreditamos, mas ele acredita. Ele ora 5 vezes no dia. O judeu que não acredita em Jesus Cristo, como eu acredito, como você acredita, um judeu comum, ele ora 3 vezes por dia: de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Um monge budista, ele ora de 1 hora a 14 horas no dia. 14 horas no dia. Quem está entendendo? Diga amém. E não serve ao Deus verdadeiro. Está orando a Buda. Nós servimos ao Deus verdadeiro. E quantas horas nós oramos por dia? Pergunte para o seu irmão do lado: quantas horas você ora por dia? Não precisa nem responder, é só perguntar. Um monge hinduísta, ele tem o hábito de 8 horas por dia de oração. E às vezes nós servimos um Deus tão grande, né? Um Deus tão poderoso. Quem serve um Deus poderoso, diga amém. Amém. Quem serve um Deus que ouve as orações, diga amém. Amém. E nós não oramos o tanto quanto nós poderíamos orar. Nós marcamos hoje 1 hora de oração. Isso aqui não é uma vigília. Não sei se você já participou de vigílias, mas eu sou de uma época, de uma geração, que as vigílias nossas, elas começavam 10 horas da noite e elas não tinham hora para terminar. Às vezes acabava às 6 da manhã, 7 horas da manhã, dia clareando já. Quantas vigílias eu não participei assim? Nós estamos aqui nessa vigília de oração, nesse período de oração, das 10 até meia-noite. Nosso intuito era orar 1 hora, e glória a Deus, porque nós oramos 1 hora hoje. Posso dar um amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Nós oramos 1 hora, glória a Deus.
mas isso deve ser um hábito na nossa vida. E a oração, por mais que exista esse momento nosso coletivo de oração, a oração não pode ser apenas esse momento coletivo. A oração tem que ser individual. A oração tem que ser individual. Eu, durante o dia, tenho vários momentos de oração. Daqui a Ju, a gente ora vários momentos do dia. Só que nós temos o nosso momento de intimidade, onde nós precisamos ter o nosso particular com Deus. Quem entendeu, diga amém. Você pode vir aqui orar na igreja, ótimo, mas você tem que ter o seu momento de particularidade com o Senhor. O intuito dessa reunião nossa aqui hoje, o primeiro intuito era esse: orar. Tivemos uma abertura bem rápida, a pastora Nádia fez a abertura e nós começamos a orar. O intuito era esse. Ontem à noite nós estávamos orando, na verdade já era madrugada, e o Senhor nos deu uma palavra. E essa palavra eu quero partilhar com vocês. Ontem não, nessa madrugada, né? E eu quero partilhar com vocês. Está em Neemias capítulo 4. Essa palavra de agora, ela é para obreiros e pastores. Essa palavra não iria ministrá-la num domingo, por exemplo, ou numa terça, porque essa palavra é somente para nós. Neemias capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte os edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Todos digam amém? Amém. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela esta palavra ser ao nosso coração. Nós estamos aqui e precisamos ouvir tua voz. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. É interessante nós criarmos um paralelo. Eu não vou demorar, a gente tem horário para encerrar o culto, mas é interessante nós criarmos um paralelo, porque nós estamos numa noite para falar para obreiros, falar para pastores, falar sobre a obra de Deus. E é interessante o paralelo que nós podemos criar do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando nós falamos obra, olhando para o texto de Neemias, que foi o texto que eu li para vocês, o capítulo 4, quando aparece ali obra de Deus, essa palavra obra, ela tem um sentido literal. Quando nós estamos falando de obra, lendo Neemias, nós estamos falando de um muro que precisava ser reerguido. Nós estamos falando de casas que precisavam ser
reedificadas. Nós estamos falando de um templo literal, um templo que precisava ser reerguido, porque a cidade estava destruída. Então, quando nós falamos de obra no sentido lá de Neemias, nós estamos falando de uma obra no sentido literal, não no sentido místico, no sentido espiritual, como nós falamos no Novo Testamento, quando nós falamos nos dias de hoje. Quando eu chego para você e falo, você faz parte da obra de Deus, eu não estou falando da obra no sentido de um pedreiro que vai levantar um muro. Quando nós falamos que nós somos parte desta igreja e nós fazemos a obra nesta igreja, não é que você faz a obra aqui de pintar, pode ser que também possa fazer, mas não é esse o sentido que nós trazemos ao falar da palavra obra. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos traçar um paralelo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para Neemias, nós estamos falando desse sentido. E percebe que Neemias, quando esse texto foi escrito, nós temos Neemias falando que aquela obra que eles estavam reerguendo, aquela obra tinha diversos opositores. Então eles tinham dificuldades para fazer aquela obra, e Neemias vai detalhar. Se você ler Neemias do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver todo um detalhamento e como os adversários, Sanbalate, Tobias, como Gesem, como esses três personagens foram usados pelo adversário para parar aquela obra. E você vai lá para o Novo Testamento, e você lê, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. E se você ler a grande parte das cartas que o apóstolo Paulo estava escrevendo, eram cartas que em vários momentos ele cita os seus opositores. Pessoas que também estavam criando empecilhos, dificuldades para que a obra de Deus fosse feita. A diferença de Neemias para Paulo é que Neemias era uma obra literal, e Paulo era alguém que estava expandindo o evangelho de Jesus Cristo. E da mesma forma que Neemias tinha opositores, Paulo também tinha opositores. Daí nós atualizamos esses dois viés, essas duas formas de enxergar a obra. Nós atualizamos para o dia de hoje. Nós também temos dificuldade, nós também temos opositores, nós também temos situações adversas para fazer a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que existe uma grande diferença dos opositores que Neemias tinha, dos opositores de Paulo e dos opositores desta igreja aqui, da Vale de Bênção, da minha vida, desta igreja. Neemias, ele estava enfrentando opositores, e 3 nomes são citados: Sanbalate, Tobias e Gesem. Diga comigo: Sanbalate, Tobias e Gesem. Mas sabe qual que era a situação desses 3? Eram pessoas que estavam de fora, eram estrangeiros, eram de fora, e eles queriam impedir a obra que Neemias estava fazendo. Paulo, a oposição de Paulo, muitos momentos Paulo não teve opositores de fora. Os opositores de Paulo eram os de dentro. E sabe qual que é o grande problema que Paulo enfrentava? Paulo pregava uma palavra, ele acabava de pregar aquela palavra, Paulo precisava ir para um outro lugar, porque Paulo era um apóstolo, ele era um missionário. Então ele pregava aqui nessa igreja, nessa região, ele ia para um outro lugar. E o que acontecia? Alguém de dentro se levantava e despregava tudo que Paulo tinha pregado. Então Paulo pregava que em Jesus Cristo nós somos livres, que em Jesus Cristo nós somos salvos pela graça. Paulo dava as costas e saía. Alguém de dentro se levantava e dizia: olha, para a gente ser salvo,
a gente tem que fazer a circuncisão. Para a gente ser salvo, a gente precisa fazer a festa das tendas. Para a gente ser salvo, a gente precisa fazer as festas que os judeus faziam, Yom Kippur. Para a gente ser salvo, a gente precisa do sacerdote igual os judeus tinham. Eles despregavam tudo o que Paulo tinha pregado. Então Paulo tinha que escrever cartas e falar para eles: vocês estão de brincadeira comigo, porque eu acabo de pregar a verdade para vocês, e vem alguém aí sem credencial nenhuma, prega uma coisa fantasiosa, pregando para vocês que vocês têm que servir a anjos, e vocês esquecem que eu preguei, e saem pelos ensinamentos dessas pessoas. Vocês estão totalmente fora da palavra. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Você nunca leu isso? Então leia lá Coríntios. Você nunca leu isso? Leia Gálatas. Você nunca viu isso? Leia as cartas de Paulo, leia Efésios, leia as cartas do apóstolo Paulo. Ele pregava e vinha alguém e despregava. E sabe o que acontecia? Aquela divergência de pensamento fazia a igreja perder as forças, fazia a igreja desanimar, fazia a igreja se dividir, a tal ponto que alguns falavam: eu sou de Pedro, de Cefas, de Pedro. Outro dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Barnabé, eu sou de Tiago. E Paulo dizia: nós somos de Jesus Cristo. Eu sou de Apolo. Paulo dizia: não, nós somos de Jesus Cristo. Aleluia. A intenção do adversário é causar divisão. A intenção do adversário é enfraquecer o povo de Deus. Não sei se você já leu sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. Os Estados Unidos sempre foi uma grande potência militar. E lá no Vietnã, o exército deles era um exército muito pequeno, muito inferior ao exército americano. E sabe o que eles faziam para eles conseguirem sucesso contra os americanos? A ordem não era matar os americanos, a ordem era ferir os americanos. Porque nós estávamos aqui, vem cá, estávamos nós dois na guerra. Daí ele era ferido, não era morto, ele era ferido. E quando ele era ferido, eu tirava o meu fuzil e tinha que socorrer ele, para que ele não morresse no campo do inimigo. Então, ao invés de um soldado parado, quantos soldados eu tinha? 2. E às vezes para carregar um soldado não eram mais um, mas eram mais 2. Então, ao invés de um parado, nós tínhamos 2, 3 parados. E sabe o que acontecia? O exército, pode ser dado, o exército se enfraquecia e o Vietnã vencia as guerras. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então nós estamos enfrentando um momento onde a grande dificuldade, ela não é com os de fora. Não tem ninguém fazendo obra de macumba contra a igreja, contra a vale de bênção. Não tem ninguém colocando prato de oferenda, até porque o ídolo não existe, o apóstolo Paulo disse. Então não tem ninguém de fora tentando prejudicar. Os grandes problemas, os grandes desafios que nós temos, eles acontecem dentro da igreja, dentro de nós mesmos aqui. E a igreja enfraquece, por quê? Por que a igreja enfraquece? Porque ao invés de nós aqui, como obreiros, irmos atrás de quem está lá fora, nós temos que ficar levantando o soldado que está ferido aqui dentro. E quem feriu esse soldado não foi o diabo. Quem feriu foi o próprio irmão aqui dentro. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. É com a palavra, é com a língua, é com o comentário, é com a falta de responsabilidade. Esse ano aqui de 2023 foi talvez um dos anos mais difíceis que eu tive nesses meus 21 anos como pastor de igreja.
Às vezes eu sento para conversar com a minha mãe, às vezes a gente se encontra, e algo que eu falo para ela, e ela fala também comigo, é algo muito forte, queridos. Nós nunca vivemos isso. Nós nunca tínhamos visto dentro da igreja o que nós estamos vendo nos dias de hoje. A única conclusão que eu consigo chegar, queridos, é que quando a Bíblia fala que no final dos tempos a igreja seria tomada de uma apostasia. O que é apostasia? É aquele crente deixar a fé. A única coisa que passa na nossa mente é isso, que nós estamos vivendo literalmente os últimos dias da igreja na terra. Porque a apostasia que eu tenho visto tomar a igreja, ela vem em forma de um sentimento apenas. Não são dois, um sentimento, que é um sentimento chamado indiferença. Não sei se você sabe, mas o antônimo, o contrário de amor, é a indiferença. Porque quando você ama, você se entrega, você se doa. Quando você ama, você se dedica. E quando você não ama, não é que você odeia, você se torna indiferente. E nós estamos vivendo uma época, e não é Vale de Bênção apenas, e não é Vale de Bênção Brasilândia apenas, mas isso é em muitos lugares. Nós estamos vivendo uma grande indiferença. Os nossos Sambalates, Tobias e Gesem, eles são de dentro da própria igreja, e eles são tomados de indiferença. E a indiferença me faz ver o irmão do meu lado desanimado, e eu sou indiferente a ele. A indiferença me faz ver o pastor desanimado, porque pastor desanima também. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor se abate também. Queria eu não me abater, queria eu não ficar triste, mas a gente fica. E a indiferença faz você ver o teu pastor ali, e você é indiferente. A indiferença faz você ver um recado do teu pastor, ou do teu líder de ministério, que às vezes está ali para tentar organizar a igreja, a escala, e faz você fazer assim. Isso é indiferença. Que faz você ver o pastor pedindo ajuda aqui em cima, as pessoas tentando organizar as coisas na igreja, porque a gente está tentando, né? Ninguém está de braço cruzado, nós estamos tentando. Quem concorda, diga amém. Estou tentando fazer feedback. E a minha tentativa de fazer esse feedback é criar um diagnóstico. Apesar de eu estar aqui todos os cultos, apesar de eu estar aqui vivendo 24 horas nesta igreja, eu ainda não consegui fazer o diagnóstico exato. Então eu estou conversando, mas a indiferença faz muitos olharem assim e falar: por quê? Porque deixou de amar. Por quê? Porque talvez esteja vivendo o que Jesus disse lá em Apocalipse, se tornou morno. E o morno não é o frio que ficou quente, o morno é o quente que ficou frio. O café frio não fica morno, o café quente fica morno. Então às vezes nós já estivemos quentes, nós já fizemos, nós já nos dedicamos, nós não importávamos com a opinião das pessoas, nós fazíamos, mas talvez hoje nós nos tornamos indiferentes. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, eu pude perceber que a primeira estratégia que o adversário utiliza, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos tentar comentar aqui rapidinho. A primeira arma que o adversário usa é a ideia, interessante isso, é a ideia do questionamento. A intenção do adversário era colocar dúvida na cabeça de Neemias. A intenção do adversário era olhar para Neemias
e fazer Neemias perder a confiança de que Deus estava na frente daquela obra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então olha só o que diz aí, o capítulo 4. Quando eles souberam, Sambalate, que o muro já estava edificado, ficou irado, indignou-se, versículo 1, e escarneceu dos judeus. O que ele fez? Ele riu dos judeus, deu risada, porque a obra não estava pronta. Sabe o que diz a Bíblia? Olhe para mim. Um muro precisava ser erguido, só que o muro estava aqui, ó, onde está esse azul. Então eles viram aquele muro que já estava aqui na metade. O que eles fizeram? Começaram a rir. E olha o versículo 2. E ele falou na presença dos seus irmãos e do exército em Samaria, na frente do povo. Olha o que Sambalate disse. O que fazem esses fracos judeus? Tudo fraco. O que eles estão fazendo? Vão permitir ele fazer isso? Será que eles vão se sacrificar para levantar esse muro todo? Será que eles estão pensando que eles vão acabar tudo isso daqui num dia só? Estão tão empolgados, será que eles acham que vão terminar tudo isso? Será que eles acham que do pó, das pedras queimadas, será que eles acham que desses entulhos aqui, eles vão conseguir reerguer esse muro? Então a intenção do adversário é colocar dúvida. E quantas vezes eu já pensei, será que Deus realmente está nessa obra? Será que Deus realmente está na minha vida? Mesmo estando aqui fazendo isso há mais de 20 anos, o adversário quer colocar dúvida na minha mente. O adversário quer pôr dúvida na tua mente, que Deus não te usa, ou que Deus não tem um chamado na tua vida, ou que você não é para ser quem você tem sido. Só que o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele está contigo, que Ele está comigo, que Ele está nesta igreja, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluias, glória a Deus. Por dúvida, depois de dúvida, olha o que diz o versículo 3. Estavam com ele Tobias, o amonita, e ele disse: bom, ainda que eles edifiquem um muro, olha a conversa, ainda que eles edifiquem um muro, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sabe o que ele estava dizendo? Ainda que eles edifiquem um muro, vai vir uma raposa. E olha que raposa não é um bicho grande. Não sei se você já viu raposa. Não é um bicho grande. Vai vir uma raposa, vai bater no muro e vai derrubar o muro. Uma das armas do adversário, queridos, se chama ameaça. E sabe o que eu descobri? Principalmente nesse ano, que o adversário, ele vai ameaçar o quanto ele quiser. Porque ele pode ameaçar, ele pode mentir se ele quiser, porque ele é o pai da mentira. Quem está entendendo, diga amém. Ele pode ameaçar, ele pode mentir, mas ele não pode tocar na nossa vida. Ele falou que a raposa ia vir a derrubar, mas que raposa? Que raposa é essa? A raposa só ia tocar naquele muro se Deus permitisse. A raposa só ia parar aquela obra se Deus permitisse. Mas sabe qual era o problema? Deus estava naquela obra, e onde Deus está, o diabo pode se levantar, ele pode afrontar, mas ele não pode tocar, queridos, porque o Senhor, Ele está conosco. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluias. E ainda que Deus permita tocar, porque Daniel foi parar na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego pararam dentro da fornalha, ainda que Deus permita tocar, como Deus permitiu em Jó. Deus falou: ó diabo, você pode tocar, mas é só até essa linha aqui, ó. Daqui para cá você não pode tocar, porque Jó é o meu escolhido. Glória a Deus. Esta obra, o adversário tem se levantado e nunca se levantou tanto como foi nesse ano. Só que o Senhor falou: é só até aqui, porque eu estou
nesta obra. Se você não acredita nisso, pode começar a acreditar a partir de hoje. Deus está nessa obra. Essa obra não é minha. Se fosse minha, já estava fechada. Esta obra é de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Amém. Daí, pastor, o que Neemias fez? Discutiu? Neemias discutiu, sim ou não, gente? Não. O que Neemias fez? Foi lá tirar a satisfação? Tirar a satisfação resolve, querido, sim ou não? Pastor, falaram isso. Pastor, disseram isso. Não vai fazer nada? Pastor, não vai fazer nada? Não posso fazer nada. Porque essa obra não é minha. Não se levantou contra mim. Eu sou um nada, eu sou ninguém. Se levantou contra o dono desta obra. Quando fala de mim, não é de mim. É daquele que me levantou, queridos. Quando falo desta obra, não é da Vale de Bênção, CNPJ 04, não. Quando fala desta obra, é do Deus desta obra. O que Neemias fez então? Sabe o que ele fez? Aí, ó, versículo 4. Ele orou. Ele falou: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte os edificadores. O que Neemias fez? Orou ao Senhor. Sabe o que nós fizemos aqui hoje? Nós oramos ao Senhor. E sabe qual é a boa notícia? Que Deus ouviu a nossa oração e haverá resposta do Senhor para as nossas vidas e para esta igreja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Aleluias. Posso ouvir um amém? Amém. E sabe como eu vou terminar? Versículo 6. Assim edificamos o muro. Vamos falar isso em voz alta, diga comigo: assim edificamos o muro. Amém, queridos? Amém. O que eles fizeram, pastor? Eles continuaram. Sabe o que eu fiz em janeiro desse ano? Eu continuei. Daí veio fevereiro. E sabe o que eu fiz em fevereiro? Continuei. Daí veio março. Daí veio abril. E os meses foram passando. E eu fui e continuei, queridos. E hoje é dia 8 de dezembro. E nós estamos aqui. A obra não foi concluída, pastor, porque aqui vai dizer que eles fizeram muro até a metade. É, realmente. Se você ler o capítulo 4, fala que foi só até a metade. Mas se você ler o capítulo 6, vai dizer que eles edificaram o muro até o fim, queridos. 51 dias, em tempo recorde, eles concluíram aquela obra. E o detalhe está aqui no versículo 6, aqui eu vou encerrar. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga comigo, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe o que significa isso? Que o coração deles estava inclinado, irmãos. E quando existe comunhão no coração, no propósito, sabe o que acontece? Nós vivemos o que diz o Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É como um óleo precioso. E a Bíblia vai finalizar dizendo: e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se o nosso coração estiver inclinado aqui em prol do reino de Deus, não é em prol do pastor,
mas é em prol do reino de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar, Deus vai abençoar e Deus vai prosperar esta obra. Sabe o que eu descobri? Que não é a quantidade que faz a diferença. O que faz a diferença é um coração inclinado. Às vezes nós estamos aqui fazendo culto na semana com pouquíssimas pessoas, mas os que estão aqui estão com o coração inclinado. Daí não tem jeito, Deus abre os céus e derrama a presença dele nesse lugar. Não importa a quantidade, mas Deus fala, Deus brada, Deus abençoa as nossas vidas. Aleluia. Esses últimos tempos aí, eu acho que foi mês passado, cheguei aqui um domingo à noite, às 18 horas, e eu cheguei correndo aqui, já era acho que 10 para 6, e quando eu cheguei aqui na igreja, o pessoal estava tudo ali fora. Falei, o que aconteceu? Está sem luz, pastor. Sem luz. Só a igreja ou a rua inteira? A rua inteira. Falei, Senhor, e agora? Do jeito que entrei, irmão, só deixei minha mochila ali atrás, vim aqui para frente, peguei o violão, botei aquela mesinha aqui, falei, nós vamos cultuar a Deus. Quem estava aqui nesse culto? Levanta a mão para ver. Está aqui a meia dúzia que estava no culto. Peguei o violão, irmãos, dei um show cantando aqui. Tô brincando. Peguei o violão e começamos a adorar aqui, irmãos. Sem luz, só com a lanterna do celular. A presença de Deus desceu nesse lugar. Aleluia. A luz voltou, graças a Deus, já era 7h30, 7h40, estava quase encerrando. E ainda bem que foi assim até o fim, irmãos. Um calor, sem ar-condicionado, sem luz, só com a lanterna do celular. E Deus bradou aqui nesse lugar. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso coração estava inclinado a adorar a Deus. Sabe por que eu não estou insistindo para fazer feedback com ninguém aqui? Sabe por que eu não insisti com ninguém e não pedi 2, 3 vezes? Sabe por quê? Porque o coração tem que estar inclinado. Se não tiver, é melhor ter só aquela minoria. Sabe por que eu não fiquei insistindo para vir nessa vigília? Porque não adiantaria todos estarem aqui e o coração não está aqui inclinado. Então vem, gente, vem, vai ter a vigília, vai ser assim, assim. Expliquei lá no grupo, vai ser assim, assim, assim a vigília. E vocês vieram. E glória a Deus do que vocês vieram. Aleluia. Vocês vieram, não é porque vocês foram intimidados ou constrangidos, ou porque o pastor falou. Não, vocês vieram porque o coração de vocês se inclinou a vir adorar o Senhor. E nós oramos e nós louvamos, e a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Você pode glorificar e aplaudir Jesus por isso? Aleluias! Sabe o que o Senhor está à procura? Coração inclinado. É isso. Às vezes nós estamos na rua, está lá eu, Vini, mais um ou mais 2. Somos em poucos nas ruas. E por que dá certo, pastor? Porque o nosso coração está inclinado, irmãos. Glória a Deus. Às vezes quem ajuda a servir um suco, um copo, um talher é um dos moradores em situação de rua. Mas dá certo. Por que dá certo? Porque o nosso coração está inclinado, irmãos. Nosso coração está inclinado. Os projetos que a igreja tem feito não é porque tem multidão fazendo, é porque aquela meia dúzia está com o coração inclinado. Então Deus abençoa. Agora imagine, eu já vou encerrar a vigília porque falta 10 para meia-noite. É até meia-noite. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Nem antes nem depois, até meia-noite. Posso ouvir amém? Amém. Falta 10 minutos. A nossa intenção de fazer essa vigília era para exatamente isso: trazer o nosso coração. Os inimigos de Neemias eram de fora, os de Paulo eram os de dentro, e nós aqui, não é de fora, gente. Os nossos inimigos não são os de fora. Sabe quem são os nossos inimigos hoje? Nós mesmos. Nós mesmos auto-sabotamos. Às vezes o diabo não usa ninguém. Às vezes ele vai na tua mente, começa a encher tua mente.
E é difícil lutar contra a mente de um crente, irmãos, quando o diabo encheu a cabeça dele de coisa. Olha quantos obreiros saíram desta igreja esse ano. Olha quantos saíram do ministério de louvor esse ano. Olha quantos intercessores saíram desta igreja esse ano. Deus sabe de todas as coisas. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Não é um lamento que eu estou dizendo, é uma constatação. Será que o adversário não está enchendo a nossa mente? Será que todos que saíram era para ter saído? Será que todos que saíram é porque o tempo deu? Então, não é verdade. Porque muitos que saíram, sabe onde eles estão hoje? Lugar nenhum. Muitos que saíram estão em casa, dizendo: não preciso de igreja, eu posso cultuar aqui, eu ligo o celular e posso cultuar aqui. Não leu um palmo da Bíblia, porque se conhecesse um palmo da Bíblia, saberia que esse negócio de ficar lá só à distância, servir a Deus de home office, servir a Deus EAD, queridos, isso não existe. Servir a Deus é comunhão aqui, posso ouvir amém, queridos? Amém. Servir a Deus é estar dentro da arca, suportando o outro, suportando um jeito do outro, edificando o outro com o seu testemunho, com a sua oração. A ceia não é a distância, a ceia é todo mundo junto, é repartindo pão, é comendo pão. O traíra vai estar na mesa, o Judas vai estar na mesa, mas nós vamos comer junto, porque é assim que o Senhor quer edificar a sua igreja. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém, queridos? Então, muitos que saíram, de verdade, era tempo de Deus, estão dando fruto, glória a Deus por isso. Mas muitos que saíram, não estão em canto nenhum. E o Sambalate, o Tobias e o Gesem disseram: esse daí eu consegui, cara. Esse ali eu consegui. Vamos tentar outro. Daí vai nenhum. Não, esse aqui não está não, esse aqui está orando, nem chega nele. Vamos no outro ali. E é muito perceptível, irmãos, quando o obreiro está disperso e distraído, ou quando ele está ligado. O obreiro que está ligado, só de você conversar com ele depois do culto, você vê que ele está ligado. O culto foi uma bênção, pastor. Deus é fiel. Amanhã vai ser melhor ainda. Vai arrebentar o culto de amanhã. Tinha lamento, não tem problema. Deus esteve aqui, Deus falou conosco. Deus usou, Deus bradou, subiu para abrir o culto, foi cheio da unção de Deus. Não importa quando está pregando do mesmo jeito. Está louvando do mesmo jeito. Por quê? Porque o coração está inclinado para fazer. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E nós vamos fechar os nossos olhos.